Olá, está no ar mais uma edição do programa Grandes Julgamentos do STF. Você acompanha hoje a competência sobre o julgamento para os crimes de publicação online de conteúdo pornográfico infantil. Como depois de cair na internet, esse material divulgado tem abrangência mundial. A Suprema Corte decidiu que o julgamento desse tipo de crime cabe à Justiça Federal. Com a aplicação da repercussão geral no caso, a decisão valerá também para outros processos que estavam aguardando o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal em outras instâncias do Poder Judiciário. Os casos de pornografia infantil dominam as denúncias de crime na internet. Um levantamento divulgado pela ONG Safernet, especializada em segurança na rede, revela que só no ano passado o Brasil recebeu e processou 51.553 denúncias anônimas de pornografia infantil. A pesquisa revela ainda que quase todo o conteúdo denunciado estava hospedado fora do Brasil. 95,5% estavam em servidores estrangeiros, em especial dos Estados Unidos, onde fica grande parte da infraestrutura da internet mundial. É um mundo muito vasto, de abrangência incalculada, mas sem nem não é. Hoje a nossa legislação tem uma série de dispositivos legais que regulam, né, a utilização e que criminalizam condutas, todas aplicáveis a essa espécie e que vem sendo utilizada de uma forma muito tranquila dentro do judiciário. O mapeamento da ONG aponta que, apesar do esforço para o combate a esse tipo de crime no Brasil, o volume desse conteúdo na internet ainda é expressivo. Vem crescendo hoje pela facilidade que a internet, né, que é pela questão digital, de propagação das informações. Então, aumentam as denúncias, porque quanto mais facilidade tem de que essa informação circule entre diversos usuários, de repente pessoas não interessadas, né, porque como abrange a quantidade de pessoas, tanto aquelas em que têm interesse nesse tipo de material, como aquelas que repudiam, então a gente fica naquela questão de como todos têm acesso, existem muitas denúncias. E com certeza aumenta, porque quanto mais informação, mais curiosidade as pessoas têm, essa informação vai circulando de forma descontrolada dentro do mundo virtual. A Lei 11.829, de 2008, alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente para promover um combate mais rigoroso à produção, à venda e à distribuição de material pornográfico infantil. O Marco Civil da Internet, a lei sancionada no início do ano, também trouxe novas responsabilizações aos usuários. Mas mesmo diante das leis, os crimes não param. E com a rede mundial de computadores, estão tornando transnacionais. A advogada explica que a prática é um delito previsto em convenção internacional assinada pelo Brasil. A divulgação de conteúdo pornográfico de menores pode ter repercussão internacional e as fotos serem vistas por pessoas de todo o mundo. Para esse caso em específico, já existe legislação específica dentro do Estatuto da Criança e Adolescente, que é o que a gente chama de ECA, né, e que o artigo 214-A, que ele foi incluído quando o Brasil ratificou questões atenientes à pornografia infantil, que foi discutido na Convenção da ONU do Direito das Crianças, foi feita essa mudança legislativa para adequar justamente essas questões às quais o Brasil aderiu, né, para o combate desse tipo de crime. E ela, especificamente, é o 214-A, né, do ECA, e que me parece são de 3 a 6 anos. Então, não é uma pena tão branda e é específica a respeito de propagar, armazenar e ter materiais de conteúdo infantil em meio digital. E como a disponibilização das imagens ocorre de forma irrestrita em todo o mundo, por meio da internet, o plenário do Supremo decidiu que os crimes que envolvem a pornografia infantil na rede mundial de computadores são crimes federais e, por isso, cabe à Justiça Federal. O
caso foi decidido em um recurso extraordinário apresentado contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Um acusado de divulgar material pornográfico envolvendo menores de idade alegava que a competência para julgar o processo dele era da Justiça Estadual e não da Justiça Federal. A defesa sustentou que os atos não implicaram em acesso das imagens fora do país. Quando foi requerida a quebra do sigilo telemático e de dados, não havia qualquer indício de transnacionalidade do delito, não havia qualquer informação de acesso dessas fotos no exterior. A jurisprudência do STF, excelências, parece seguir a posição que ora externamos à tribuna quanto à internacionalidade. Relembro que no recurso extraordinário 612.030, num agravo regimental, relatado pelo ministro Dias Toffoli, na primeira turma, julgado em 22 de fevereiro de 2011, ficou consignado expressamente que o crime de disseminação de material que contenha pornografia infantil somente compete à Justiça Federal quando verificado acesso além das fronteiras nacionais. Não se pode identificar a competência da Justiça Federal, quer porque a Convenção sobre os Direitos da Criança não supre o requisito previsto no artigo 109, inciso 5º da Constituição Federal, que é de previsão de crime em tratado ou acordo internacional, quer porque não é possível identificar a internacionalidade que, na hipótese, se demonstraria pelo efetivo acesso das fotos fora do território nacional, o que não ocorreu. O relator, ministro Marco Aurélio, deu provimento ao recurso extraordinário e se manifestou pela competência da Justiça Estadual Comum para o julgamento de crimes de pornografia infantil na internet. A ausência de tratado específico confirmado pelo Brasil impossibilita que se alicerce no artigo 109, inciso 5 da Carta da República, a competência da Justiça Federal para julgar o referido delito. Mas ele foi voto vencido. A maioria no plenário acompanhou a divergência aberta pelo ministro Edson Fachin. Considerando a amplitude do acesso ao sítio virtual, no qual as imagens ilícitas foram divulgadas, estar caracterizada a internacionalidade do dano produzido ou potencial, como, aliás, o artigo 109.5 admite esta potencialidade, e concluir que o julgamento é de competência da Justiça Federal. Daqui a pouco você vai entender melhor os argumentos jurídicos utilizados por cada ministro aqui no plenário do Supremo. Até já! Estamos de volta com grandes julgamentos do STF. Em pauta hoje, um julgamento onde o plenário do Supremo decidiu que cabe à Justiça Federal processar e julgar crimes que envolvem pornografia infantil na rede mundial de computadores. Entenda agora os detalhes jurídicos da decisão, que teve a repercussão geral reconhecida e valerá também para outros processos que tramitam no Judiciário. O recurso apresentado contra entendimento do TRF da Primeira Região pedia a competência da Justiça Estadual Comum no processamento deste tipo de crime. O relator ministro Marco Aurélio deu provimento. Considerou que o início da consumação do delito se deu no Brasil, não tendo sido evidenciado o envio ao exterior. Justificou também que a ausência de tratado específico, confirmado pelo Brasil, impossibilita atribuir a competência da Justiça Federal para julgar o caso. A par desse aspecto, conferia elástica interpretação ao artigo 34 da Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, desprezando a Carta da República, para entender pela competência da Justiça Federal e não da estadual, que atua em crimes tais que não se enquadrem no dispositivo, implicará assentar que o julgamento de todo e qualquer crime cometido contra a criança
incumbirá doravante a Justiça Federal. A mais, o delito foi praticado no Brasil porquanto o material veio a ser inserido no computador que se encontrava no país, não tendo sido evidenciado o envio ao exterior. A partir dessa publicação é que se procedeu, possivelmente, a vários acessos. Descabe partir para a capacidade intuitiva, extraindo conclusões em descompasso com a realidade. Não incide a segunda parte do referido inciso do artigo 109 da Carta da República, que exige a segunda parte ter sido o crime iniciado no território nacional ou vice-versa e consumado no exterior ou no território nacional. Início e consumação foi no Brasil. Então, é da Justiça Estadual a competência para julgar o delito previsto no artigo 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente. A divergência foi aberta pelo ministro Edson Fachin. Para ele, a competência é da Justiça Federal. Entre os argumentos, avaliou o fato do Brasil ser signatário da Convenção dos Direitos da Criança. Principiaria dizendo que o Estatuto da Criança e do Adolescente é produto de tratado e convenção internacional subscrita pelo Brasil, exatamente para proteger as crianças dessa prática nefasta e abominável que é a exploração de imagens na rede mundial da internet. Esse procedimento pedofílico, que merece, obviamente, repulsa, quer do ponto de vista jurídico, quer do ponto de vista ético, tem o seu tipo previsto na Lei 11.829, de 2008, que, no seu artigo 241-A, portanto, nesta redação, prevê como tipo penal oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Penso, ademais, e na linha do que já foi dito, que o fato de haver veiculação na rede mundial de computadores, por si só, já permite o acesso, mesmo que, eventualmente, divulgado em um site brasileiro, que tenha um final BR, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo que coloque este sufixo terá acesso. De modo que eu, em linha de princípio, também tendo a achar que a veiculação na internet produz efeitos de caráter mundial, pelo que penso que a competência seja da Justiça Federal. Se trata de um crime previsto num tratado internacional e a veiculação em rede mundial de computadores tem a inata natureza de transnacionalidade, de modo que eu vou pedir vênia para acompanhar a divergência, enquadrando o caso na hipótese do inciso 5 do artigo 109 da Constituição. Peço vênia a divergência, acompanho o relator, já votei no mesmo sentido do relator, no RE número 612.030 Santa Catarina, agravo regimental. Nós sabemos que convenções e tratados internacionais não são fontes formais de tipificações penais e de cominações de penas, mesmo porque no sistema normativo brasileiro as cláusulas de tipificação e de cominação penais hão de resultar exclusivamente de uma única e só fonte formal, que é a lei interna, que é a lei doméstica. E, nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, inclusive por este egrégio plenário, tem se pronunciado, sendo, portanto, irrelevante sustentar que o endereço onde se fez a postagem esteja hospedado em domínio nacional. As ponderações dos ministros que me antecederam, sobretudo aqueles que acompanharam a divergência do ministro Fachin, eu realmente fico convencido que o crime se exaure no momento em que se posta a imagem relativa à pedofilia ou relacionada com a pedofilia. Porque, sem dúvida nenhuma, a internet tem o potencial
de fazer com que esta imagem seja acessada em qualquer lugar do mundo, o que atrai, a meu ver, a competência da Justiça Federal. Não é à toa que se conhece internacionalmente a internet pela expressão World Wide Web, que significa rede de extensão mundial. Portanto, é uma rede que alcança o mundo todo e, portanto, o simples fato de postar, de divulgar uma imagem relacionada à pedofilia, que é algo a ser combatido com muita intensidade e veemência, eu entendo que a melhor solução, no caso data vênia do eminente ministro relator, é acompanhar a divergência para também negar provimento ao recurso. E a partir da decisão do plenário do Supremo, as investigações sobre a pornografia infantil na internet passam a ser conduzidas agora pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. Mesmo aqueles processos que já estavam em andamento na Justiça Comum devem ser transferidos à Justiça competente. Os casos hoje em curso, haverá um declínio de competência da Justiça Estadual para a Federal, né? Na prática, os autos são remetidos a um outro juiz, o juiz federal, que vai analisar aqueles atos, os atos já praticados pelo juiz, eventualmente todas as diligências, as autorizações de quebra de sigilos, etc., vão ser mantidos naqueles autos e dali para frente continua pela Justiça Federal. Os novos casos, as novas denúncias, as novas investigações já vão ter seu nascidouro pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e culminarão na Justiça Federal. A Comum continua julgando todo e qualquer crime de internet. Todos os outros, essas questões de injúrias raciais, calúnias, enfim, difusão de material pornográfico, todo e qualquer crime virtual hoje continua na Justiça Estadual, a depender do local onde foi praticado. Daqui a pouco você conhece a estrutura do Poder Judiciário definida pela Constituição de 88 e a competência da Justiça Estadual Comum e a Federal. Até já! Você assiste no programa de hoje um julgamento onde a Suprema Corte decidiu a competência para o processamento e julgamento de crimes que envolvam a publicação de material inadequado para menores de 18 anos na internet. A importância de passar para a Polícia Federal é dar um status de federalização desse crime. Isso ajuda, como é um crime que, via de regra, se espalha muito por todos os entes federativos e o Brasil é um país muito grande, todas as diligências feitas via Polícia Federal, digo na questão da investigação e até a comunicação entre Polícia Federal e Ministério Público Federal, ela é menos burocrática, pela Polícia Federal, pela Justiça Federal já ter essa natureza de federalização. Então, eu acredito que isso vai ajudar, né, nas investigações e vai deixar mais dinâmica essa questão de poder se pegar um âmbito bem maior de abrangência desse tipo de conduta criminosa. A competência para julgar crimes que envolvam pedofilia, pornografia infantil na internet é da Justiça Federal. Mas você sabe qual a diferença de competências e atribuições entre a Justiça Comum Estadual e a Federal? Os órgãos que compõem o Poder Judiciário são regulados pela Constituição Federal nos seus artigos 92 a 126. Esse poder é constituído pela Justiça Comum, que pode ser federal ou estadual, e pela Justiça Especializada. A Justiça Especializada é composta pela Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. A organização da Justiça Estadual, que inclui os juizados especiais cíveis e criminais, é de competência de cada um dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, onde se localiza a capital do país. No julgamento que declarou a competência dos juízes federais para julgar crimes de pornografia na internet, o presidente do Supremo, ministro Ricardo Lewandowski, chamou a atenção
para os números e as peculiaridades de cada instância. Nós temos no Brasil 11.631 juízes estaduais, ao passo que só temos, em comparação, e por isso a expressão só, em comparação aos estaduais, 1.751 juízes federais. Portanto, 68,7% contra 10,3% de magistrados estaduais comparativamente com os federais. Lembrando que, ao todo, incluindo os magistrados trabalhistas e também eleitorais e militares, nós temos quase que 17 mil juízes no Brasil e também magistrados das cortes superiores. Mas vejam, Vossas Excelências, a desproporção. De acordo com o relatório Justiça em Números, divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça, o Brasil tem hoje a maior produtividade de juízes do mundo, se comparada à dos juízes europeus. Mesmo com a morosidade provocada pelo excesso de demanda dos cerca de 16 mil juízes em todo o país, cada um resolve, em média, 1.616 sentenças por ano, contra 959 dos juízes italianos e 397 dos juízes portugueses. E assim nós terminamos mais esta edição. Se você quer rever este ou outros programas, é só acessar o site tvjustiça.jus.br e clicar no link do programa Grandes Julgamentos do STF. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.